Dívida fundada da Prefeitura de Ribeirão é de mais de 717 milhões de reais. São valores de empréstimos adquiridos nos últimos anos a serem pagos ao longo prazo, até 2038. As informações foram obtidas pela Câmara ao cobrar o Executivo. A Secretaria da Fazenda de Ribeirão informou que até o dia 31 de dezembro do ano passado, o montante de empréstimos contratados pela administração municipal era de mais de 717 milhões de reais. E os valores foram adquiridos para iluminação pública, obras de mobilidade urbana, recapeamento asfáltico e outros investimentos. As informações foram cobradas ao Executivo pela Câmara, indignada com o aumento da dívida fundada da Prefeitura, que é quando os pagamentos são feitos a longo prazo. A dívida pública de Ribeirão Preto é assustadora. Pelo levantamento que nós fizemos, é quase R$1 milhão por habitante. Cada ribeirão pretano, cada criancinha que nasce, já nasce devendo em Ribeirão Preto R$1 milhão, porque é uma dívida pública. São 717 milhões de reais em dívidas para uma cidade de 720 mil habitantes, com empréstimos feitos com prazo a perder de vista. O próximo prefeito poderá assumir uma dívida de 324 milhões de reais de restos a pagar de empréstimos feitos até agora. Entre eles, valores obtidos para o antigo DAERP, iluminação pública, obras do PAC e para o término do AME, Ambulatório Médico de Especialidades, e para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Que a Câmara pretende fazer? Exatamente isso, cobrar de cada secretaria onde está cada centavo desse dinheiro, que é o ribeirão pretano que paga. O prefeito faz a dívida e quem paga é o povo. Segundo o vereador, a cidade está endividada até 2038. Para o DAERP, hoje SAERP, o município fez um empréstimo de 121 milhões de reais para o programa de gestão, para reduzir o desperdício de água e proteção aos poços artesianos. Mas os problemas continuam. Só para as obras de mobilidade urbana, os empréstimos ultrapassam 400 milhões de reais. E já mostramos aqui execuções paradas por conta de problemas no contrato com as empresas responsáveis, o que tem gerado grande transtorno para a população. Obras paradas, obras gigantescas, elefantes brancos. Vamos, por exemplo, fazer uma comparação dos empréstimos que foram feitos para pavimentação asfáltica, ou para recapeamento, ou para tapar buracos em Ribeirão Preto. São mais de 70 milhões. Só citando um exemplo, numa parte tradicional da Vila Virgínia, nós identificamos com foto e endereço mais de 300 buracos. Problemas no asfalto tem muitos e que fazem vítimas, como a Maria Raquel, que caiu de moto onde havia um buraco na marginal da Avenida Castelo Branco. O reparo foi feito, mas ainda não finalizado. A vítima se machucou toda. Quando eu vim com a moto, eu não consegui ver o buraco. Uma porque também estava escuro e não tinha nenhuma sinalização. Eu vim cair para esse lado e a minha moto foi parar do outro lado. O acidente é um tipo de problema grave que poderia ter sido evitado com a aplicação dos empréstimos feitos para o recapeamento asfáltico. E esse é o questionamento. Na análise do especialista em administração pública, o município precisa de investimentos para crescer, necessita de equipamentos urbanos novos e cuidar da manutenção dos existentes. Mas é preciso planejamento, responsabilidade e ética política. O que precisa ficar atento é justamente esse cálculo da capacidade do município futuramente ter de saldar, né, o estoque de dívida. Então, pelos números ali, está girando em torno de 20%, né, o estoque de dívida em relação à arrecadação tributária, ao orçamento anual. Quer dizer, há um processo de gestão, diagnóstico, planejamento, ação e controle. É isso que a gente espera, né, que o governante faça, e que as suas decisões sobre o que fazer sejam baseadas no conjunto da maioria, na demanda das pessoas que são os munícipes, né? É essa a ideia. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Prefeitura informou que houve mudanças significativas no perfil da dívida, basicamente voltada para investimentos em obras e também melhorias da infraestrutura nas mais diversas áreas. A Gislene Lopes está ao vivo conosco agora e traz outras informações sobre esse assunto que é bastante polêmico, né, Gislene? Sim, André, e reforçando, o próximo prefeito poderá assumir uma dívida em empréstimos de mais de 320 milhões de reais. Quem fala mais com a gente é o advogado Álvaro Gradim. Doutor, os empréstimos foram feitos para iluminação pública, obras de mobilidade urbana, recapeamento asfáltico e sistema de água e esgoto, que precisa ser esclarecido. Boa tarde. Boa tarde, Gi. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. É preciso avaliar se foi feita a destinação correta de cada um destes empréstimos. Haja vista que se ele desviou esses recursos para outros gastos, pode ter ocorrido em crime de responsabilidade e de improbidade administrativa. Por que esse questionamento, doutor? Todos os contratos, eles têm a destinação específica, eles vêm carimbados, né? E eles não podem ser desviados. No caso, há que se verificar, inclusive, porque existe um limite de contratação, existe uma data específica de contratação, ele não pode ter contratado todos esses empréstimos no último semestre do primeiro mandato e ele não pode, inclusive, criar uma dívida maior que 16% do valor do orçamento do município. Esse valor já ultrapassou. Então, há que se verificar no cálculo atuarial se ele, de fato, já não incorreu no crime de responsabilidade. Doutor Ribeirão tem empréstimos a pagar até 2038. Esse jeito de administrar a cidade é correto? Não, é absolutamente incorreto. Você verifica no caso que ele herdou realmente uma administração numa situação periclitante. Mas, na realidade, ao invés dele sanar as contas do município, ele simplesmente trocou dívidas vencidas por dívidas a vencer. Essa não é a forma correta. Ele precisa sanar as dívidas e diminuir o orçamento, principalmente porque existe uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para que ele fizesse isso. E se ele não fez, ele incorreu no crime de responsabilidade. Só para o PAC da mobilidade urbana, os empréstimos ultrapassam 400 milhões de reais, mas tem as obras paradas. E como entender essa situação? Essas obras paradas caracterizam eventual até crime de improbidade administrativa. Porque um dos princípios da administração é a eficiência, a eficácia. E se verifica que essas obras paradas há tanto tempo infringem diretamente esse princípio administrativo previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Agora, para o DAERP, hoje o SAERP, o município fez um empréstimo de 121 milhões de reais. Deveria haver, então, uma prestação de contas muito bem detalhada? Sim, principalmente, porque você não vê o resultado desses empréstimos feitos no setor de saneamento da cidade. Você ainda tem várias questões como enchentes e vazamentos de água que não foram solucionados há muito tempo, né? E não havendo a destinação certa desse recurso, eventualmente ele incorreu em crime de responsabilidade. Doutora, a dívida fundada da Prefeitura de Ribeirão passa de 700 milhões de reais. Dá para dizer pelo menos que a cidade está promovendo melhorias a longo prazo? Não, está promovendo pioras, né? Não há possibilidade de se melhorar você aumentando a dívida pública do município e ainda mais transmitindo essa dívida para os próximos administradores. Essa dívida hoje ultrapassa os 20% do PIB, né? E você vê, se ele está limitado a 60% da lei de responsabilidade fiscal para pagamento de salários e previdência, sobra muito pouco para um eventual novo administrador conseguir fazer qualquer tipo de investimento na cidade no futuro. A gente sabe que o município precisa de investimentos para crescer, mas é preciso planejamento, responsabilidade e ética política? Além desses três elementos, é preciso também controle, porque o que parece é que é a absoluta falta de controle, né? Como pode aumentar a dívida dessa forma e você não vê os investimentos sendo aplicados na cidade? Né? Tudo isso caracterizam eventuais crimes que a Câmara tem que averiguar, contrato por contrato, prestação de contas por prestação de contas. Senão, os próprios vereadores podem ser responsabilizados por isso também. Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, André. Combinado, Gislene Lopes, até daqui a pouco então.